E o que é cuidar da mente das pessoas? Você roda o Brasil todo palestrando, os teus pacientes, livros, noites de autógrafo. Conta pra mim como é que tá essa dinâmica da vida. Eu falo que viver uma vez só. A gente precisa viver, eu estou vivendo hoje uma vez só. Mesmo que em outros momentos eu venha aqui novamente no Café com Ben, eu tenho certeza que não será igual. Então a gente precisa viver uma vez só. Para aí, gente, já vou começar a tomar nota. Fala de novo, Lu. Viver é uma vez só. Viver é uma vez só. Tem uma coisa que eu acho bem interessante até de compartilhar, que veio desse viver uma vez só. Quando você vai num lugar que você gosta muito, muito. Quando você for a segunda vez, não vá com a mesma expectativa da primeira, porque não vai ser igual. E aí você se frustra, porque não foi igual a primeira vez. Ou vice-versa, você foi num lugar e foi muito ruim, talvez você já vá com a mesma expectativa, vai te fazer mal, porque você não vai aproveitar. Então, eu tenho essa verdade comigo, né? A gente precisa viver tudo o que a gente vai viver, todas as experiências do aqui e agora, no momento presente, e entender que isso é uma vez só. Esse minuto, esse segundo que a gente está vivendo agora não vai acontecer de novo. Nunca mais se repetirá. Não vai. Foi o que você falou. Mesmo voltando em outro Café com Ben, será um momento diferente da sua vida, da minha vida, do planeta da vida de quem Terra. Tá nos escutando. Da vida de quem está nos escutando. Perfeito, perfeito. É, uma vez só. E com isso eu comecei a entender que eu precisava viver todos os momentos da minha vida, né? Me formei em psicologia, depois fui me especializar, fui para o mundo da palestra, porque eu entendi que dentro da clínica eu ajudava uma pessoa, em cima do palco, às vezes ajudo 300, 400, 1.000, 2.000, né? E independente do tamanho do evento, eu estou ajudando mais pessoas com uma mensagem única, que é o que eu acredito de verdade: saúde mental. Precisamos ter saúde mental. Sabe, Lu, você me acompanha também, você sabe que eu cuido da minha saúde física. Eu diria que o planeta Terra ouve todos os dias isso. Cuide da sua saúde física, cuide da sua alimentação, você quer ter performance, cuide do seu corpo, eu vejo pouco falar de cuidar da sua mente. E a gente está vivendo um mundo tão áspero, eu tenho percebido. Sabe, Lu, tem uma coisa divertida que eu ouvia na pandemia, já estava assim, meio da pandemia, as pessoas falavam assim: a humanidade irá evoluir após a pandemia. Sabe nada, inocente. Evolui pra onde? Pra onde? Pra baixo do tapete. Lu, que isso, pós-pandemia, percebi assim, percebo pelos lugares onde passo, as pessoas muito sofridas. Muitas pessoas com pouca esperança. Gente com sequelas pós-doença, pessoas que foram embora, pessoas que perderam entes queridos. E a humanidade não evoluiu em nada. Essa foi a minha percepção. Não sei o que você tem visto também nos ambientes que você passa. Mais pessoas doentes, e não fisicamente, mas nas suas mentes. Nós viemos no mundo para evoluir. E eu acredito que esse processo pandêmico que a gente passou, enfim, e as dificuldades, não só a pandemia, porque agora a gente joga a culpa sempre na pandemia, né? É verdade. A responsabilidade é dela, da população, tá assim. Não, sempre esteve. Nós sempre precisamos, desde o início da vida, cuidar de quem nós somos de forma integral. Mas o ser humano, ele é treinado para cuidar daquilo que ele consegue ver. Como as nossas emoções são coisas que não são visíveis... Ele é treinado, olha, tô tomando nota aqui. Ele é treinado para o que ele consegue ver. Pode continuar, Lu. Aquilo que não é visível fica muito difícil da gente palpar. Fica muito difícil da gente entender, da gente compreender. E a gente evita, porque é como se fosse desconhecido. É como se as minhas sensações, né, não conseguissem alcançar o meu estado emocional. E aí, mas o estado emocional nasceu com você. Você veio ao mundo com uma ambivalência de amor e ódio. Tava ali no quentinho, de repente você saiu daquele quentinho, você sentiu raiva quando você nasceu.
Legal. Passou por um processo de dor. Ou quem nasceu acha que não sente dor, né? Sente, imagina. Tava numa zona confortável, um ambiente super confortável, e de repente frio, o úmido que me aquecia não existe mais. Não existe, é um monte de gente falando de forma mais alta, acredito eu, que né? Lá a gente Né? escuta. Tinha uma barreira acústica, né? Exato, né? Então, as Choque. mudanças desde Luz. quando a gente nasce. Verdade. Desde quando a gente nasce. Mas não estamos preparados para isso. Porque os primeiros cuidados são físicos. Os primeiros toques são, né? A presença é física. E a gente acaba esquecendo que para que a gente fique de pé enquanto ser humano, existe uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Existe uma conexão entre 3 campos que precisam ser vistos. Mas eu tenho uma dor de dente, vou aonde? Dentista. Correto. Tenho um problema interno que eu não sei onde está. Eu corro muitas vezes para a religião, eu corro para outros campos e o último lugar que eu vou é cuidar da minha emoção. Não que esteja errado, mas se eu não cuidar desses 3 campos, eu vou adoecer. Verdade. Eu vou adoecer. É um conjunto. Mente, corpo e espírito. É a tríade. É a tríade. É a tríade que eu acredito demais, né? Alguns falam espírito como alma, independente de como você gostaria de dizer, nós somos esses 3 pilares. É isso que te fortalece, é isso que te mantém em pé. Te mantém em pé. Todos os dias. Faz todo sentido. E Lu, nossa audiência, eu quero que você pense o seguinte, com essa pequena introdução que Luana já trouxe, qual é a tua missão? Qual é o teu propósito de vida? Porque eu já vou fazer uma pergunta para a Luana. Olha, eu tenho um roteirinho aqui para seguir, para falar e fazer perguntas para a Luana, porque tem um conteúdo muito rico aqui dentro dessa mente e eu quero dividir e a Luana vai dividir com a gente. Lu, olha, trazendo a relação com a nossa performance em vendas. Pensando em performance, é possível performar nas vendas tendo em vista as emoções, essa introdução que você... O que são essas emoções que permeiam a mente humana todos os dias? Acordei e... Conta para nós, além dessa base da tríade. Olha que interessante. Depois que eu tenho esse conhecimento sobre esses 3 pilares, eu cresço enquanto ser humano o tempo todo alimentando esses 3 pilares, cuidando desses 3 pilares. Quando eu entro... me torno adulto, entro na fase adulta, entra um conflito gigantesco. Okay. Porque eu tenho que entrar no mercado de trabalho, eu tenho que me socializar com outras pessoas que muitas vezes... né? Não são minhas aliadas. Não, né? eu preciso desenvolver habilidades para que eu consiga conviver, pelo menos, de forma respeitosa com essas pessoas. Eu preciso estar em ambientes que talvez eu não quisesse estar, né? Não queria estar ali, mas eu preciso estar. Então, o que acontece? Eu entendo que a venda é só nesse processo final. E quando a venda, na verdade, ela é muito anterior a esse processo final. Boa. Eu vendo a partir da roupa que eu coloco para ir lá oferecer para o meu cliente. Perfeito. Eu vendo a partir do ânimo que eu estou me vestindo também, porque queira vocês acreditarem ou não, a gente se veste dos ânimos que a gente tem. Eu posso estar cheia de angústia aqui dentro. Mas enquanto eu me propus a fazer algo, eu preciso entregar o melhor que eu tenho dentro de mim. Eu não vou entregar angústia. Verdade. Então, esse é um ponto. As emoções, elas movimentam. Impossível você viver sem ela. Impossível você viver sem tristeza, sem raiva, sem medo. É impossível. Nós precisamos aprender sobre essas emoções. Então, se eu não aprendo sobre essas emoções, como você falou da própria angústia, e eu não percebo, não tenho percepção dessa minha angústia, que inclusive vai refletir no meu vestir, no meu andar, no meu olhar, no meu sorrir. Exato. Ou não sorrir, vai, claro, impactar diretamente na minha performance de vendas. É legal. Sobre isso. Faz todo sentido. As vendas vão ser impactadas a partir desse conhecimento que eu tenho em relação a... Eu estou me sentindo bem,
Eu estou emocionalmente bem para atender o meu cliente, para atender a pessoa, para vender minha ideia para o meu parceiro, para minha parceira. Sim. Porque vender não é só um produto, um serviço. Isso é importante, né, Lu? Quando nós falamos de vendas, todos somos vendedores. Exatamente. O advogado, ele está fazendo a venda de um serviço. O próprio dentista, que você acabou de dizer, ele está fazendo a venda de um serviço, ou a venda de um produto, de um eletroeletrônico, de um automóvel, de uma motocicleta, de um equipamento. Tudo é venda. Serviço ou produto é venda. Porque venda. haverá relacionamento. Exatamente. Legal. O filho te vende uma ideia o tempo inteiro. Né? E vendemos a ideia para os filhos também. Também, ao contrário, também acontece. Né? Olha, filho, filha, você tem que fazer isso porque vai trazer esse benefício. De forma impositiva, muitas vezes a gente não consegue. Funciona, né? não funciona.